A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é a pré-aula de número 5, que tem por tema Zorobabel começa a construção do templo. Textual. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu capítulo 2, versículo 10 e versículo 18. Verdade prática. Sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Logo aqui na verdade prática nós vamos observar um detalhe, nós vamos observar uma coisa, que a igreja é imbatível quando ela está sob o poder de Deus, quando ela está debaixo do poder de Deus. Aleluia! Ela torna-se imbatível. Quer se tornar imbatível? Mantenha-se debaixo do poder de Deus, da unção de Deus, que Deus vai te fazer vencedor, vitorioso e imbatível nas batalhas. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, Zacarias, capítulo 4, versículos 6 ao 10. Como todas as aulas, essa aula tem um objetivo geral, que é compreender como se deu a reconstrução do templo sobre a liderança de Zorobabel. Temos também 3 objetivos específicos. Primeiro, mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Segundo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E terceiro, explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Como vimos na lição 4, que o povo havia dado início à obra de reconstrução do templo, nós observamos também que eles fizeram um culto de adoração a Deus, louvaram o nome do Senhor, se alegraram, aleluia, por ter colocado as últimas pedras nos alicerces, ali na construção. Mas nós vemos que logo depois os samaritanos e outros povos da redondeza se levantaram para impedir a reconstrução do templo. Nós vamos observar que por eles ter ficado tristes, pararam aquela obra. E parecia que o templo não ia ser mais construído, Porque o povo estava sem fé, o povo estava desencorajado, mas o Senhor usou o profeta Ageu e o profeta Zacarias para se levantar, para incentivar aquele povo e exortar o povo a concluírem a casa do Senhor. Na introdução diz que a obra parou durante 15 anos, ou seja, parecia que não ia mais ser concluída, mas quando o Senhor levantou os profetas Ageu e Zacarias, o povo se animaram, o povo voltaram à construção e fizeram a obra do Senhor. Aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Deus levantou aqueles profetas para exortar o povo, para animar o povo, mostrando que ninguém desanimado consegue fazer a obra, mas quando a pessoa se anima, volta a fazer a obra com muito mais vigor e a obra do Senhor será concluída em o nome do Senhor Jesus. Ponto central. Os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Observe, queridos, que esses profetas que Deus levantou, eles eram comprometidos na obra do Senhor. Nós vamos observar nesta lição que o profeta Ageu e Zacarias, eles ficaram ali, incentivando, animando o povo. Eles não eram comprometidos só com o oráculo, só com a palavra de Deus, mas eles eram comprometidos com o reino de Deus. E hoje não é diferente. O Senhor ele procura homens e mulheres que ministrem a palavra
né, que preguem a palavra, mas que são também comprometidos com a obra do Senhor. Primeiro tópico. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. E o comentarista dessa revista, ele fala assim, não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus do céu os enviou. Então aqueles profetas Ageu e Zacarias chegaram ali de surpresa em Jerusalém e entraram logo em contato com os dois líderes, né? E também com o povo. Primeiro entrou em contato com Zorobabel. Zorobabel era o líder político e recebeu uma mensagem pessoal do próprio Deus. Deus conhecia que Zorobabel estava sem nenhum vigor para continuar a obra do Senhor. Deus conhecia que Zorobabel estava sem força, sem ânimo para animar os outros. Então Deus deu uma maravilhosa mensagem de encorajamento a Zorobabel. A mensagem que Deus deu a Zorobabel foi em forma de visão, né? Zacarias havia recebido uma visão de Deus que lhe mostrava um castiçal, que era símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam vinha através de um cano ligado a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com duas oliveiras, né? Tá lá em Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 4. E o recado de Deus a Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, 6. As dificuldades que pareciam enormes diante de Zorobabel seriam como campinas, o Senhor disse para ele. E Deus garantiu que Zorobabel, com as próprias mãos, acabaria a construção do templo. Zacarias capítulo 4, versículo 9 diz assim: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Olhe a promessa. Olhe a promessa de Deus a Zorobabel. Deus olha para Zorobabel e fala: esses montes altos que você vê diante de ti não são nada, são apenas vales, são apenas campinas. E Deus fala mais ainda: as tuas próprias mãos, as mesmas que começaram a obra, são as mesmas que vão concluir a obra, para que saiba que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. O Senhor estava garantindo, o Senhor estava determinando: esta obra vai ser concluída ainda pelas tuas mãos. O Senhor estava dizendo a Zorobabel: não vai ser mão de outro que vai construir a obra, que vai concluir a obra, mas será as tuas mãos, ou seja, a obra é para agora, é para esse tempo. Aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor. A obra que Deus colocou na tua mão, recebe esta palavra, vai ter conclusão. As tuas próprias mãos vão concluir. O adversário não vai parar a obra que Deus tem nas tuas mãos, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir em o nome do Senhor Jesus. Depois o profeta fala também a Josué, o sumo sacerdote, o líder espiritual do povo, né? Nós vamos observar que na lição passada Josué estava com as vestes sujas, mas nós vamos observar que Deus manda o anjo trocar as vestes de Josué e dar-lhe veste limpa. Aleluia. Tá lá em Zacarias capítulo 3, versículo 4, diz assim: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Então, tudo que estava atrapalhando os líderes, Deus estava tirando. Deus estava tirando a fraqueza espiritual de Zorobabel e estava dizendo: Zorobabel, não é por força nem por violência, ou seja, não é pela força do teu braço, mas é pelo meu espírito.
Aleluia. Eu vou levantar esse povo, vou animar esse povo e a obra vai ser concluída. E estava falando, Josué, o adversário tem olhado para tuas vestes sujas e tem te acusado. Mas hoje eu troco as tuas vestes, coloco roupa limpa sobre ti e a obra vai ser concluída. Aleluia. E Deus olha para o povo. E fala também o profeta Ageu mostrando o povo que os prejuízos materiais que eles haviam sofrido eram consequência da omissão frente o dever que tinha com a casa do Senhor. O profeta Ageu estava dizendo, lá em Ageu capítulo 1, versículo 9, que eles plantavam muito e colhiam pouco, mas se eles começassem a fazer a obra do Senhor, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus iria dar condições a eles e eles iriam fazer a obra do Senhor. Vamos ver o que diz lá em Ageu, capítulo 1, versículo 6 e versículo 9, diz assim: Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr no saquetel furado. Versículo 9. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Queridos, o Senhor estava dizendo, eu preciso que priorizem a minha obra. Nesses últimos dias não é diferente. E sabemos hoje que nós somos templo do Espírito Santo. Sendo que muitos de nós não estamos deixando o Espírito Santo comandar este templo. Nós estamos fazendo a nossa própria vontade com este templo. E Deus, ele fala ao povo hoje. Esse é templo do Espírito Santo. O Senhor quer prioridade. Nós vamos observar que quando os dois líderes ouviram a palavra do Senhor, eles criaram coragem. Eles foram impactados pela palavra do Senhor. E o povo também foi impactado pela palavra do Senhor. E começaram a edificar a casa. Porque a palavra do Senhor anima, meus irmãos. E mesmo quando os adversários vieram e falaram quem mandou construir esta casa, agora eles já não estavam mais com medo porque eles estavam animados e ainda tinha os profetas ali do lado deles, porque os profetas de Deus não foram embora, ficaram ali com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. E vieram os adversários e perguntaram, com ordem de quem vocês estão construindo essa casa? E eles responderam, com a ordem, aleluia, de Ciro. Nós estamos construindo com a ordem do rei Ciro. E o comentarista fala que os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento ao rei Dario. O rei Dario mandou que seus escrivãos verificassem o referido edito de Ciro para ver se havia uma ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. E nós vamos observar que foi feita a verificação e encontraram a ordem dada por Ciro. E o rei Dario mais uma vez confirmou a permissão para a construção do templo, porque Deus entrou no negócio. Quando Deus entra à frente de uma obra, ninguém pode impedir. Amados do Senhor, o impulso espiritual que os profetas Ageu e Zacarias deram a Zorobabel, a Josué e a todo o povo foi um impulso tão grande a ponto deles construíram e concluírem a obra do Senhor. Nós vamos ver que a obra da casa do Senhor lá foi concluída. Lá em Esdras, capítulo 6, versículo 15, diz assim: Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei
Dario. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. O despertamento dado por Deus ao rei Ciro, aleluia, se propagou. E agora, com a ajuda dos profetas de Deus, dos homens de Deus, foi renovado e levado o resultado glorioso. Que toda honra, que toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, aquele que quando promete, cumpre com a sua palavra. Segundo tópico, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Nós vamos observar que no Antigo Testamento houve muitas manifestações sobrenaturais quanto ao ministério profético. Mas nós vamos falar nesta aula apenas de dois, Moisés e Elias. Nós vamos ver que Moisés foi o líder que Deus levantou para libertar o povo ali no Egito, né? Recebeu de Deus um preparo sobrenatural. E ele fazia grandes milagres com aquela vara que ele tinha nas mãos. Fazia milagres, fazia maravilhas através daquela vara, né? Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 17. Moisés foi um grande profeta de Deus no Antigo Testamento. Outro que nós vamos falar sobre ele também é o profeta Elias. O profeta Elias, o profeta de Deus, foi revestido também de autoridade espiritual, uma autoridade sobrenatural para ajudar o povo de Israel, que havia sido levado pela idolatria por causa das suas lideranças políticas, né? Em particular, por causa do rei Acabe, que além de ter se contaminado, nós conhecemos a história, ainda casou com Jezabel, filha de Etibal, e ali o povo foram contaminados com a idolatria. Elias realizou grandes milagres. Um dos maiores milagres de Elias foi o que ele profetizou e passou 3 anos sem chover. E o outro ponto alto do ministério de Elias foi quando ele convocou os profetas de Baal ali no Monte Carmelo, né? Nós vemos que nesta ocasião o Senhor se manifestou com um poder sobrenatural, aleluia, a ponto do povo olhar. O povo estavam todos em dúvidas, não sabia quem era Deus, se era Baal ou se era Deus, mas o poder foi tão sobrenatural a ponto do povo olhar e declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Ali foi um dos pontos altos da manifestação do poder na vida do profeta Elias. Vamos observar também algumas manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Uma dessas manifestações foi quando o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude e os dons espirituais começaram a entrar em ação. Os apóstolos foram revestidos pelo poder de Deus, mudando a vida de muitas pessoas. Um exemplo do apóstolo Paulo, que recebeu muitos dons e além de ter recebido muitos dons, escreveu ao seu discípulo Timóteo, falando para Timóteo em 1 Timóteo 4,14, dizendo assim: não despreze o dom que há em ti. Aleluia. E um pouco antes dele ser martirizado, ele escreve novamente a Timóteo e fala para Timóteo, 2 Timóteo 1,6, despertes o dom que existe em ti. Ou seja, não deixe o dom se apagar. E o apóstolo Paulo ainda olha para a igreja e fala: procurai com zelo, aleluia, os melhores dons. Está lá em 1 Coríntios 12, 31. E lá em 1 Coríntios 14, 1 diz assim: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Os profetas do Novo Testamento são aqueles que levam a palavra do Senhor, aqueles que têm compromisso com a palavra do Senhor, aqueles que são direcionados e habilitados pelo Espírito Santo de Deus para levar a palavra do Senhor. Terceiro tópico:
o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. No Antigo Testamento, amados, os profetas, além de transmitir a mensagem de Deus, eles eram consultados, pelo povo sobre assuntos espirituais ou até mesmo acerca de assuntos materiais, Por exemplo, Ezequiel capítulo 20 fala que os anciãos vieram a Ezequiel, para que este consultasse ao Senhor por eles. Mas Deus, por meio de Ezequiel, olha para aquele povo e responde que por causa das suas abominações eles não iriam receber a resposta de Deus. Aleluia. Depois você lê Ezequiel capítulo 20. Amém? Samuel também era um profeta que era consultado pelo povo. Lembra de Saul? Lembra de quando Saul perdeu a jumenta de seu pai? Ele andava procurando as jumentas do seu pai e o seu servo olhou para ele e falou: há um profeta, há um oráculo, há um vidente que podemos ir consultá-lo. Está lá em 1 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7. Eles tinham perdido a jumenta e queria que Samuel lhes dissesse aonde estava a jumenta. Então nós vamos observar que os profetas do Antigo Testamento, eles ouviam a voz do Senhor e passava aquilo que o Senhor tinha para o seu povo. Nós precisamos entender uma coisa. Hoje não há mais ministério de profeta, o profeta tal, profeta A, profeta B. Hoje, se alguém tem o dom de profetizar, não significa que ele é profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos lá em Atos capítulo 21, versículo 8, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. E depois vemos que veio à sua casa um profeta chamado Ágabo. Atos capítulo 21, versículo 10. Existe, porém, uma grande diferença entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento eram consultados pelo povo. Já os profetas do Novo Testamento transmitem a palavra do Senhor, transmite a mensagem de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, Lucas capítulo 16, versículo 16, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Amados, no pacto da nova aliança, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No novo pacto, todos nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Amém? Você tem acesso a Deus. Não precisa você ir de um lado para o outro esperando que Deus fale com você. Não precisa você correr de um lado para o outro para que a irmã ou o irmão fale com você. Você pode falar direto com Deus. Você tem acesso a Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e te deu liberdade, livre acesso para você entrar no Santo dos Santos e falar com Ele, consultar a Ele e saber o que Ele quer da sua vida. Você tem o direito, você tem liberdade para entrar e fazer a sua própria consulta. É fundamental que os obreiros da casa do Senhor, que os professores, que os líderes ensinem o povo o uso correto dos dons, inclusive de profecia.
Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Que o Espírito Santo venha iluminar cada um de vocês. Que vocês se deixem ser usados pelo Senhor e que vocês entendam. Não precisa correr de um lado para o outro em busca de respostas espirituais ou que seja de cunho físico ou material. Sobre casamento, não importa. Busque resposta a Deus. Você tem livre acesso. Você tem linha direta com Deus. O Senhor te deu livre acesso para que você fale diretamente com Ele e pergunte, e Ele te dará a resposta certa. Amém? Que Deus abençoe. E eu espero em nome do Senhor Jesus que esta aula seja de extrema importância para a sua vida espiritual e que você seja abençoado por Deus em nome de Jesus.